fato é que a gente, cada dia que passa, a gente percebe mais que tem uma espécie de germe, de fios, da psicologia humana, cara. Pessoas não, por exemplo, pessoas acham que elas podem julgar umas às outras no sentido moral, né, como se tivesse mais moral umas às outras, né? Esse fulano é um ladrão, né? Esse fulano é um bandido, esse fulano é um mentiroso, né? Ao mesmo tempo, elas se autoproíbem de julgar o próximo, uma coisa psicótica, entendeu? A pessoa faz aquela ação e no momento seguinte ela nega, né, vamos dizer assim, verbalmente, aquilo que ela acabou de fazer na figura do outro, né? É como se nós vivêssemos não mais dentro de uma estrutura de natureza em que as pessoas são participantes e associadas, mas como se a gente estivesse realmente dentro de um jogo de videogame, onde o fulano está a milhas de distância, né? E se apresenta através de uma figura ali virtual, um avatar, um personagem, algo de segundo plano, e você só pressupõe que existe alguém lá do outro lado, certo? Isso é um negócio meio kantiano que, engraçado, as pessoas não estudaram Kant na escola. Se estudou, ouviu de passagem, mas alguém estudou. Alguém estudou. E onde? Nas universidades. As fábricas de ideologia são as universidades. Todo o pensamento, todo o conjunto, né? Todo, vamos dizer, o acervo das ideias que a humanidade foi desenvolvendo, principalmente a partir, né, daquilo que a gente chama de época moderna, que não no sentido cronológico, mas no sentido espiritual, né, que a época moderna é a época que vem sendo construída e vem se desenvolvendo cada dia mais desligada do seu, vamos dizer, do seu produtor natural, da onde ela, né, do seu campo natural, que foi da onde ela brotou como uma erva daninha, que é a civilização cristã. Outro dia eu, assim, né, inevitavelmente a gente acaba conversando de vários assuntos com diversas pessoas. Numa ocasião, uma pessoa próxima aqui começou a soltar acusações sobre a igreja, acusações históricas. É como se a igreja ela tivesse perseguido, sei lá, os judeus. Perseguiu os judeus, a igreja sempre perseguiu, a igreja matou. Eu falei, peraí, me traga um documento da igreja, uma bula, um decreto papal, sei lá, traga um motu próprio, sei lá, traga um documento da igreja onde isto que você falou está ali, né, vamos dizer, oficialmente promulgado. Pessoal, a partir de hoje, vós cristãos deveis perseguir, matar, estuprar e oprimir todos os judeus enquanto judeus. Nunca, ninguém vai encontrar isso. Mas por que o sujeito tem uma mentalidade dessa? O sujeito tem uma mentalidade dessa por quê? Porque o tecido social ele é basicamente composto por ideias. Ou melhor, ele é densamente composto de ideias. Claro, o tecido social é composto de diversas coisas, tanto físicas, mas também como materiais quanto imateriais, físicas quanto, sei lá, metafísicas. Então, no conjunto total, as ideias elas estão como que o ar está para as coisas, elas estão penetrando as coisas. As coisas materiais, né, da sociedade, do tecido social, as estruturas físicas, as estruturas jurídicas, estão penetradas, elas estão envolvidas por uma atmosfera de ideias, certo? E a atmosfera de ideias predominante é aquela que
foi sendo criada a partir do momento em que as bases espirituais da civilização cristã começaram a ruir, certo? Então, mesmo que o indivíduo não tenha um grau de escolaridade bastante exíguo, bem ridículo, não, eu sou um analfabeto funcional praticamente, o sujeito tem na prática a teoria kantiana a seu dispor. Ele age, calcula, opera segundo critérios kantianos. Ou seja, de que ali do outro lado não tem uma outra pessoa que participa de uma natureza, de um cosmos ordenado, e que essa ordem só pode provir de uma inteligência, e essa inteligência, né, ela não só intelige as coisas como nós inteligimos, mas ela cria as coisas através da sua vontade, né? E pelo simples fato de você dizer que uma coisinha nesse mundo é boa, que tudo fosse ruim, mas uma é boa, eu já teria já que calcular que o simples fato das coisas existirem é fruto de uma bondade divina, uma bondade transcendente. Então as pessoas já não têm mais esses critérios claros no modo de ação dela. E isso é rastreável historicamente. E isso tem a ver com a história e o desenvolvimento das mentalidades. Por isso é urgente para nós aqui empreendermos um esforço na tentativa de mapear, delinear quais foram as rupturas, quais foram os rebaixamentos, quais foram as degradações das ideias e de como elas foram impregnadas no tecido social, vamos dizer assim, psicológico, psíquico, como elas conseguiram adentrar nesse tecido social psíquico, né? Porque, poxa, a sociedade, como ela é, vamos dizer, ela é algo natural ao homem, então é algo derivado da própria essência humana, né? A sociedade tem esse aspecto psíquico também, tem uma psique social no sentido, claro, aqui abstrato, né? E não no sentido de identidade, né? No sentido análogo. Por exemplo, um homem realmente tem uma psique, né? Porque ele é um homem, mas a sociedade não é um homem, ela não é um homem e também ela não tem uma psique tal qual o homem tem, mas no sentido análogo, por ser parte da natureza do homem, ela tem parte com o homem e o que é do homem é da sociedade. Tem os caracteres de um, né, que é o objeto primário, no caso o homem, tem que existir de um modo análogo, de um modo representativo no outro. Então existe uma psique social nesse sentido análogo. E essa psique social, certo? Essa psique social, ela em algum momento, ela já foi homogênea no sentido cristão da graça. Ela já foi homogênea no sentido da razão natural, dócil, não só ao Evangelho, ou seja, à lei superior, mas dócil à lei inferior, que é a lei natural. E a partir do momento que começam a existir rupturas nessa psique da sociedade, da psique social. Lembre-se, estou tomando psique social não no sentido de identidade, mas no sentido de analogia. Essa psique social, ela começa a sofrer os seus primeiros abalos justamente quando a humanidade, ou seja, a humanidade cristã, a cristandade, perde a noção clara da morte. A noção clara da morte no sentido da sua relação íntima com o fato da morte. O fato da morte se tornou, um determinado ponto para o homem, não um fenômeno natural, mas se tornou
uma entidade positiva, certo? Essa mudança de relação entre o homem e o fato derradeiro da sua existência, que é a morte, né, que seria para muitos o encontro com Deus, né, e para tantos outros o desligamento absoluto para com Deus, no caso dos condenados. Esse fato importantíssimo, derradeiro da natureza humana, da vida humana, ela toma um caráter dentro da psique social, um caráter positivo. E é nesse, vamos dizer, nessa rachadura, né? nessa fissura, né? Que começa a atravessar ali na psique social os primeiros dejetos aí de ideologias, ideias, pensamentos, sugestões que vão dar, vamos dizer assim, o colorido, o tom e o tônus daquilo que foi crescendo, tomando forma, e é o que a gente conhece como a civilização moderna, certo? Então, do fato da morte ter se transformado quase que numa entidade positiva, num termo positivo, certo? Não numa simples ausência, né? Como deveria ser, a ausência de vida é a morte, né? E naquele momento da ausência de vida é ali que se dá a passagem final do homem para o seu destino eterno, a consolidação da sua história, a síntese da sua história se dá naquele momento. Isso daí infundiu no tecido social, né, na psique do tecido social, a tendência, né, que alguns séculos adiante vai se tornar predominante do materialismo, certo? O materialismo ele começa, no meu entender, quando a morte se torna positivada, certo? E as aspirações de vida eterna começam a ser, vamos dizer, confundidas com uma espécie de me fugiu a palavra aqui, desculpa. Quando ela começa a ser confundida com uma espécie de fortuna, isso, fortuna. Será que a minha morte vai ser doce? Minha vida poderá ser doce até o momento derradeiro? Suave, tranquila e serena? Então, a busca por uma morte serena, uma paz, né? Por um momento derradeiro sereno, se torna o quê? Se torna uma garantia de não sofrimento. Não mais a visão dos tormentos eternos, não mais a visão da ausência de sofrimento no paraíso, mas a amplitude de uma vida de gozos materiais, sensuais, terrenistas, que vão fechar, né, da mentalidade do ser humano a possibilidade de reflexão correta do juízo da morte, da passagem, né, do mundo histórico ou do mundo temporal ou do mundo impermanente para o mundo permanente, eterno e sintético.